Então eu quero falar hoje sobre estabelecendo princípios de santidade na família. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim: Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal. Tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Até aí só. Deus está falando: sejam santos, porque eu sou santo. Santidade, querido, é o norte, é uma bússola para uma vida de intimidade com Deus. Se você quer ter intimidade com Deus, você tem que andar em santidade com Ele. A Bíblia fala que sem santidade nós não veremos a Deus. Ser santo significa estar separado de tudo que é impuro, de tudo que é profano, de tudo que Deus abomina. Mas ser santo também significa ser obediente à palavra de Deus. Você pode entender das duas formas. Você pode entender que ser santo é você não se misturar com as impurezas, ou você ser santo é você viver em obediência à palavra. Eu tenho 3 exemplos para dar para vocês de santidade. Ou melhor, talvez não tanta santidade, né? Vamos lá. Levítico 21, Levítico capítulo 21, versículo 7. Olha o que Deus fala: não tomarão por esposa uma mulher prostituta ou desonrada, nem uma mulher repudiada por seu marido, pois o sacerdote é consagrado a seu Deus. Tu o tratarás como santo, pois oferece o pão do teu Deus. Será santo para ti, pois eu sou santo. Eu, Javé, eu, o Senhor, que vos santifico. Se a filha de um homem que é sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana de igual forma seu pai, e deve ser queimada viva diante de todos. Olha o nível de santidade que Deus exige. Olha o nível, o que é para Deus ser santo. Olha o quanto é que Ele exige do sacerdote na época de Moisés. O sacerdote não poderia ser casado com qualquer uma. O sacerdote, a filha dele não poderia desonrá-lo, senão ela seria queimada viva. Aí você pode pensar assim: pastor, que Deus é mau. Mau é o diabo. Deus, Ele coloca os princípios, estabelece eles e deixa avisadas as consequências quando ele é quebrado. Mau é quando alguém arma para você uma emboscada, uma armadilha para te matar sem você saber. Isso é maldade. Aqui não, aqui é santidade. É diferente. O segundo exemplo, Deuteronômio 14:1. Sois filhos do Senhor vosso Deus. Sois filhos do Senhor vosso Deus. Portanto, jamais vos marcareis com cortes no corpo, nem raparei à frente da cabeça por causa dos mortos. Porquanto
sois um povo consagrado ao Senhor, o vosso Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor vos escolheu para serdes seu tesouro pessoal. Aqui está falando, como o povo de Deus tinha acabado de sair do Egito, que eles não poderiam marcar o corpo. O egípcio tinha a prática de furar o corpo, de colocar anéis, de colocar, tatuar, de cortar, deixar aquelas cicatrizes, ou de rapar a frente da cabeça, em homenagem aos mortos. Em homenagem aos mortos. E aí Deus está falando o que para o povo? Vocês são santos agora. Essas coisas não pertencem mais a vocês. Vocês são um povo meu. Você é tesouro pessoal meu. Se eu estou cuidando de vocês, eu sou o Deus que protege vocês. Eu é que tirei vocês com o braço forte do Egito. Agora vocês não têm mais que ficar se relacionando com essas coisas do mundo. Porque eu dou vida para vocês. E aí a gente percebe que o nível de santidade que Deus exige, mais uma vez, é alto. E o terceiro exemplo, Levítico 10:1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo estranho ou profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse? Aos que de mim se aproximam santo, me mostrarei à vista de todos. O povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Naquele momento, Nadab e Abiú possivelmente estavam bêbados e foram apresentar diante de Deus uma oferta de incenso. E uma oferta de incenso, ela tem que ser feita de uma maneira correta, para que Deus possa receber. E o pior, eles acenderam em outro fogo, que não é o fogo que Deus havia colocado. E Deus já havia falado que não aceita aquele tipo de oferta, porque Ele é santo. O altar é santo. E ali, então, saiu um fogo que consumiu os dois filhos. Eram os dois sacerdotes. Eram os dois filhos mais velhos de Arão. Eram sacerdotes que ministravam ali na frente da casa do Senhor, que estavam diariamente ali no altar. Mas eles foram mortos porque profanaram, deixaram de seguir a santidade. Isso nos mostra o quão exigente é Deus em relação à santidade. Nós nunca iremos conseguir atingir o nível de exigência que Deus tem de santidade. Pela lei, era impossível alcançar esse nível de exigência. Mas por Jesus, nós podemos alcançar o nível de exigência de santidade que Deus aceita. Lá em Hebreus, no capítulo 7, versículo 23, diz assim: ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos. Quais sacerdotes que o autor de Hebreu está falando? Do tempo de Moisés, do tempo de Arão. Porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Quer dizer, um sacerdote está ali trabalhando, está ali purificando o povo do pecado, fazendo o povo santo, mas aquele sacerdote, ele mesmo não tem continuidade, ele morre, vem outro e assume o lugar dele. E o verso 24: mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus,
pois vive para sempre para interceder por eles. Porque nós não somos santos, queridos. O que vai acontecer quando nós chegarmos diante de Deus? A mesma coisa que aconteceu com Abiú, com Nadab. Podemos ser consumidos pelo fogo. Mas em Jesus, nós podemos acessar a Deus. Olha o que é que diz o versículo 26. É de um sumo sacerdote como este que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro, por seus próprios pecados, e depois pelos pecados do povo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumo sacerdote a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho, perfeito para sempre. Agora, para satisfazer a santidade, você não tem mais que recorrer a um sacerdote para apresentar uma oferta para você, para que Deus possa te aceitar, para que você possa ser perdoado. E o interessante é que naquela época, todo ano, você criava um cordeiro. Era como, vamos pensar hoje que é o seu shih tzu. Vamos imaginar que é o seu cachorrinho de estimação. Nasceu o cachorrinho, você cria ele por 1 ano. E depois de 1 ano, você vai até a presença de Deus levar esse cachorrinho para sacrifício. Só podia ser assim. Você tinha que cuidar daquele animal durante 1 ano. E aí, naquele momento de sacrifício, você punha a mão em cima da cabeça do animal. E o sacerdote vinha e degolava o cordeiro. Para você lembrar o preço do teu pecado. Para você poder lembrar o preço do teu pecado. Porque durante 1 ano você deu amor para aquele bichinho. Durante 1 ano você amou aquele bichinho. Para no final das contas, o sangue dele te purificar. E Deus poder te aceitar. Agora, Deus fez isso com o Filho dele por nós, para que isso não precisasse mais acontecer. Agora, por me tornar santo por causa de Jesus, passo a ser a habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 diz assim, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Você agora é templo, você agora é habitação. A partir do momento que você chega-se até Jesus, o sangue de Jesus te purifica do pecado e te torna santo. E você caminha agora num processo também de santificação. Mas é um ato. Você se torna santo. Você tem Jesus, você se torna santo. E aí você já é templo. O Espírito Santo vai habitar em você. Agora, se você é templo do Espírito Santo, você também recebe o quê? A glória de Deus. Então você tem sobre você agora o quê? O peso da glória de Deus. E novamente Hebreus traz um discernimento para nós. Ora, Hebreus 6:4. Ora, aqueles que uma vez foram iluminados. Preste bem atenção aqui agora, senão você perde o link. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e dos poderes da era que há de vir. E caíram. Essas pessoas que provaram, que experimentaram, que viveram ali o manifestar do Espírito Santo, mas
depois caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Sujeitando a desonra pública. Aquele que tem o Espírito Santo, aquele que experimentou das coisas de Deus, foi iluminado, recebeu, mas não permaneceu, caiu. Esse indivíduo é impossível para que ele seja reconduzido novamente ao arrependimento. É impossível. A palavra de Deus está dizendo, porque ele está novamente crucificando Jesus Cristo e colocando uma desonra sobre ele. Versículo 7. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, aqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Qual terra você é? É isso que o autor de Hebreus está falando. Porque todo mundo é terra. Mas tem aquela terra que recebeu o Espírito Santo e frutifica. E tem aquela terra que recebe e não quer frutificar. Além disso, dá ervas daninhas. E essa tem que ser queimada, jogada fora. Agora, como eu devo então caminhar no processo de santificação? Porque eu creio que nós somos terra boa, terra fértil, que frutifica, amém? Então como que nós devemos caminhar nesse processo de santificação? Efésios 4:30 nos dá a direção. Primeira coisa que você deve aprender para poder caminhar no processo de santificação: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo, porque as nossas atitudes podem entristecer o Espírito Santo. Querido, o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele tem sentimentos. O Espírito Santo, ele tem uma consciência, ele tem uma personalidade. O Espírito Santo, ele trabalha de forma suave nas nossas vidas. E aí, nós podemos, com as nossas atitudes, entristecer o Espírito Santo. Uma coisa muito interessante. Quando você se aproxima do profano, quando você se aproxima daquilo que é impuro, quando você se aproxima daquilo que Deus não quer para a tua vida, você se entristece. Algo não vai bem com você. Algo fica ruim aí dentro. Parece que você comeu um punhado de borboleta e está tudo batendo asa dentro do seu estômago. É uma angústia. Isso para quem tem o Espírito Santo. Vai incomodando. Vai incomodando, vai incomodando. Por quê? A sua tristeza não é sua. Essa tristeza que está em você é a tristeza do Espírito Santo, te mostrando que você não é aquele caminho que Ele quer para você. Você entristeceu Ele. A sua alegria contagiante também é reflexo da alegria do Espírito Santo em você. Estar bem depende de como eu estou me relacionando com o Espírito Santo. Pastor, eu estou sentindo esses negócios aí dentro, como é que faz? Versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Você tem que jogar fora a ira. Queridos, se algum programa na televisão te faz irar, por que você assiste ele? Se algum ambiente onde você vai te faz irar, por que você vai naquele ambiente? Se prepara. Se prepara. Joga fora isso. Se blinda. Ora antes. Pastor, não tem jeito, é meu trabalho. Ora antes.
Faz a diferença. Olha o que o Paulo nos ensina no versículo 32. Sejam bondosos e compassivos, um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. O segredo está no perdão. O segredo está em não irar, mas jogar a ira fora. O segredo está em não aceitar aquele sentimento dentro de você, de ira, de raiva, de rancor, de injustiça. Não aceite isso dentro de você, porque isso entristece o Espírito Santo. E pode chegar ao nível de você cair e não encontrar mais arrependimento. Misericórdia. Dentro de casa, o desafio de ser família é liberar perdão todos os dias. Porque tem hora que dá vontade de matar. Mas ainda bem que vontade passa, né, queridos? Você joga ela fora, ela passa. Respira fundo, conta até 1000. Porque tem uns que não adianta contar até 10, não. Tem que contar até 1000. Conta até 1000. É melhor contar até 1000 e ter o Espírito Santo bem dentro da gente do que explodir. E aí a consciência vai pesar. Aí você vai entristecer o Espírito Santo. E aí você vai ter dificuldade em perdoar. Aí começa. Aí começa. Aí o diabo faz a festa. É o lugar onde o diabo faz a festa, é dentro de casa. Aí é onde gera um muro. O diabo constrói muros. O Espírito Santo quer construir pontes. O diabo quer fazer muros, separação entre o casal, entre pai e filho, entre marido e mulher. Ele quer construir muros. E para isso ele usa a indiferença, ele usa o silêncio, ele usa a amargura, o rancor, a injustiça própria. Ele vai usando tudo isso. Tudo que entristece o Espírito Santo. E aí o seu estado vai ficando pior, 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 pior. Por que fica pior? Porque esse muro também te separa do Espírito Santo. E Ele é o que te dá alegria. Ele é que te dá vida, Ele é que te renova, é Ele que te dá um novo relacionamento com Deus, é Ele que é o seu intercessor, é o seu consolador. Ele é o seu consolador. Eu creio que você precisa rever seus conceitos em relação ao Espírito Santo. Você levanta e já dá um bom dia para Ele. Bom dia, Espírito Santo, porque é Ele. Queridos, não seja indiferente ao Espírito Santo. Não seja. Jesus deixou Ele para que nós não ficássemos órfãos. Porque Ele foi para o Pai preparar morada para nos buscar. E enquanto isso, Ele deixou o Consolador. Ele deixou aquele que vai suprir as nossas necessidades emocionais e nos conduzir a esse nível de santidade que Deus exige. Então, quando você vem para Jesus, não é você que vai conseguir vencer o vício da pornografia. Não é você que vai conseguir vencer o vício da bebida. Não é você que vai conseguir vencer o vício do cigarro. Mas é a sua permissão para a atuação do Espírito Santo em você. É Ele que te convence. É Ele que te dá direção. É Ele. Você só precisa vir para Jesus. E deixar o Espírito Santo transformar a tua vida. Te dirigir até esse caminho de vida nova. Para concluir, Levítico 20, versículo 7. Consagrem-se. Consagrem-se. Porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É um mandamento. Consagrar é esse tempo que nós estamos tirando aqui, 40 dias de consagração. 40 dias de consagração. Eu preciso me consagrar 365 dias, amém?
mas eu vou tirar 40 dias em específico para me renovar para o resto do ano. Eu tiro 40 dias em específico, porque, na verdade, tem muitos irmãos que não se consagram nenhum dia do ano. E eles nunca aprenderam. Por isso que tem uma campanha. Para que a pessoa possa aprender como se consagrar. Porque você precisa se consagrar todos os dias ao Senhor. Todos os dias. E a campanha, ela vem trazer o quê? Renovação espiritual e comunhão. Comunhão. Eu gosto demais do Salmo que diz: aonde está a unidade dos irmãos, ali o Senhor ordena a bênção. E hoje a gente viu isso aqui. Na unidade, Deus ordenou a bênção. Na unidade, Deus ordenou a bênção. O milagre vem. Pastor, quer dizer que é só na unidade? Não, não é só na unidade. Mas na unidade Deus ordena a bênção. Eu creio que é mais fácil na unidade. Eu creio que Deus tem mais prazer em abençoar a unidade do que o individual. Eu entendo que o momento de comunhão nosso, de culto nosso, Deus tem prazer de enviar muito mais anjos para poder abençoar você aqui do que você lá na sua casa. Porque senão não estaria escrito na palavra dele. Ele não estaria dizendo isso. E eu quero orar por você, pela sua família, pela tua casa nesse momento. Gostaria que você ficasse de pé. Para nós orarmos, porque é um desafio ser família. É um desafio não guardar raiva, é um desafio não ter ira. Mas o Espírito Santo que nos conduz a esse momento de santidade, é Ele. É o Espírito Santo. Eu não sei se você tem alguém para liberar perdão na sua casa. Eu não sei se você tem alguém, um filho, uma filha, um pai ou a mãe, um cônjuge. Eu não sei. Mas eu sei que Deus quer restaurar. Ele está te chamando novamente para um novo tempo. Ele quer alegrar o teu coração. Ele quer fazer nova todas as coisas. Ele tem prazer em te abençoar. Ele já está dando ordem aos anjos dele a teu respeito. Mas você precisa ter a sua atitude de fé. Você precisa romper com os cárceres, com as cadeias, com aquilo que tem aprisionado a tua vida, que tem deixado você downer para baixo. Ô Espírito Santo, revela, Pai amado, para essa pessoa aquilo que tem trazido consequências destrutivas, malignas sobre a vida dela. Traz na mente agora, Espírito Santo, a quem deve perdoar, os muros que devem ser quebrados, as fortalezas que devem ser anuladas, destruídas, os sofismas que devem ser retirados, as mentiras que foram implantadas por Satanás e seus demônios. Que tudo isso agora nós, no nome de Jesus, ordenamos que caia por terra. Todo esse mal, todo esse lixo espiritual, nós agora desfazemos esse mal em nome de Jesus.